todos, sejam bem-vindos de volta ao Momento Médico com Nádia Sepúlveda. Eu sou médica de família e por aqui falo de saúde de uma forma simples e acessível. Os mais atentos recordam-se provavelmente que eu tinha prometido falar sobre síndrome do ovário poliquístico no último Momento Médico. No entanto, com a pandemia e com a confusão que tem ocorrido nos últimos dias, eu não consegui fazer esse Momento Médico a tempo e uma vez que outubro é o mês rosa, eu achei que seria giro fazer perguntas e respostas sobre mama, por isso, vamos a isso. O que é uma mama normal? Ora bem, em primeiro lugar, convém perceber que a mama é constituída por tecido fibroso, por tecido glandular, não é? Que é para produzir o leite, que é a função primordial da mama, e ainda por gordura. Acho que nesta questão da normalidade é importantíssimo reforçar a ideia de que não há um tipo de mama ou um tipo de formato ideal ou perfeito. Há formatos completamente diferentes, há mamas mais tubulares, mamas mais arredondadas e é perfeitamente normal que uma mama seja maior que a outra, isso é perfeitamente normal e é extremamente comum. Por outro lado, também há uma grande variedade em termos de formato, cor, tamanho do mamilo e da areola, que é a zona que é mais escura, que envolve o mamilo, e também pode acontecer que os mamilos sejam naturalmente invertidos ou que tenham alguma alteração, sem que isto constitua um problema. Como se faz a palpação mamária? Esta é uma das perguntas que me fazem com mais frequência. Na realidade, o autoexame mamário não é considerado um exame de rastreio de cancro da mama. No entanto, pode ser utilizado para que nós possamos conhecer o nosso tecido mamário e apercebermos de algumas alterações que possam surgir assim de uma forma mais precoce. O autoexame mamário habitualmente começa pela inspeção, que consiste em observar as duas mamas e procurar alterações, nomeadamente alterações na coloração da pele, algumas nodularidades que possam ser evidentes, alterações a nível dos mamilos, por exemplo, um mamilo que não era invertido e que subitamente está invertido, está para dentro, e ainda se há ou não secreções anormais a nível do mamilo, nomeadamente sangue ou pus. A palpação mamária poderá ser feita mensalmente, de preferência após o término da menstruação ou da hemorragia de privação, e deverá ser feita com esta região da mão e não com a ponta dos dedos, porque a ponta dos dedos é demasiado sensível e vai achar que todo o vosso tecido é bastante irregular, porque a mama naturalmente não é uma bola de tecido homogéneo. As glândulas e o tecido fibroso e gorduroso têm altinhos, portanto é normal que haja alguma falta de uniformização do tecido e isso é perfeitamente normal, por isso vocês devem utilizar esta parte. Há várias técnicas que vocês podem utilizar, mas a que eu mais frequentemente recomendo às pessoas é fazer movimentos circulares, utilizando esta parte da mão, para palpar toda a região mamária, sem esquecer a parte de baixo do mamilo e sem esquecer também o prolongamento axilar, ou seja, para detectarem alguma nodularidade. É conveniente fazer isto de pé ou se tiverem um tecido mamário que seja maior, com maior volume, podem fazê-lo deitadas de forma a espalhar um bocadinho mais o tecido. Quando se faz a palpação mamária, o que se procura são nódulos que sejam rígidos, com uma consistência dura, como se fossem pedra, que não se consigam mover, ou seja, parece que estão agarrados, ou que tenham surgido de repente e tenham crescido subitamente nos últimos tempos. Gostaria de salientar que, na maior parte das vezes, as alterações que são detectadas pelas mulheres através do autoexame, felizmente, são benignas e não constituem nenhum perigo. No entanto, é importante, se vocês identificarem alguma lesão ou se tiverem alguma dúvida, contactarem o vosso médico para ele esclarecer, fazer uma avaliação ele mesmo, fazer uma palpação, uma inspeção e verificar se há alguma situação suspeita. A terceira pergunta é: como é que se faz o rastreio do cancro da mama? Ora bem, o rastreio do cancro da mama é iniciado numa mulher que não tenha fatores de risco aos 50 anos de idade e é feito através de uma mamografia realizada de 2 em 2 anos até aos 69 anos de idade.
Estas idades são as mais recomendadas e são aquelas em que há maior evidência de benefício de nós irmos à procura de alguma lesão pré-maligna ou maligna. Naturalmente que isto é para casos em que não hajam indicações específicas, nomeadamente se houver uma mutação BRCA1 ou BRCA2 na pessoa, ou se houver uma história familiar muito marcada de neoplasia da mama, do ovário, outro tipo de neoplasias que podem estar associadas. Por isso, cada caso vai ser aconselhado pelo vosso médico de uma forma específica e de uma forma diferente. No entanto, gostaria de salientar que o facto de vocês terem um familiar, mesmo que seja de primeiro grau, com cancro da mama, não quer dizer que o vosso risco de ter cancro da mama esteja aumentado. O que se sabe é que, infelizmente, grande parte dos cancros da mama são mutações de novo e que acontecem simplesmente naquela pessoa, como se fosse ela tem um material genético ou tem determinado fator de risco e uma confluência de fatores que se juntaram aqui para criar um evento maligno e que não tem necessariamente ligação com a família. Isto é importante porque há muita ansiedade em torno do cancro da mama, naturalmente, porque é um dos cancros mais frequentes e dos que causa maior mortalidade nas mulheres. No entanto, também devemos perceber que não podemos passar a nossa vida com medo, devemos seguir as indicações do nosso médico e confiar na evidência científica existente. Não vale a pena passar a vida a fazer exames se não tivermos indicação para isso. E acho que também é importante passar alguma tranquilidade e perceber que têm sido feitos avanços fantásticos a nível de cancro da mama e a nível do tratamento. Obviamente que, infelizmente, não é perfeito, não conseguimos salvar 100% das pessoas, no entanto, houve uma melhoria enorme em termos de sobrevida da maior parte das pessoas que é diagnosticada com cancro da mama hoje em dia. A quarta pergunta tem a ver com o que é que são quistes mamários, porque é que acontecem e também o que é que provoca a dor ou a sensibilidade mamárias. Ora bem, os quistes mamários são extremamente comuns, sobretudo na população em idade fértil, e ocorrem em cerca de 50% destas mulheres. São perfeitamente benignos e não se transformam em nada maligno. E porquê é que estes quistes acontecem? A mama é extremamente sensível às variações hormonais do ciclo menstrual. Ao fim e ao cabo, ela está a preparar-se para uma possível gravidez. Ou seja, o tecido vai sendo estimulado e, por vezes, essa estimulação dos diferentes tipos de tecido que constituem a mama não é regular e pode dar aso à formação de quistos. E estes quistos, habitualmente, são bilaterais, embora também possam acontecer só numa das mamas, e habitualmente também são dolorosos, sobretudo na fase pré-menstrual. Esta proliferação provocada pelas hormonas femininas muitas vezes também é a causa da tensão pré-menstrual mamária ou mesmo de dor ou sensibilidade mamária fora desta fase menstrual. Habitualmente, a existência de quistes mamários não implica nenhum tratamento de maior, o que se recomenda é que se utilize um sutiã com um bom suporte e, no caso dos quistes se tornarem muito incómodos ou se crescerem em demasia, poderá ser considerada a sua aspiração através de uma agulha ou até mesmo a sua remoção em casos pontuais. Vamos agora para a quinta pergunta. Os fibroadenomas podem tornar-se malignos? E a resposta é não. Os fibroadenomas, tal e qual como os quistes mamários, são extremamente comuns, sobretudo na década dos 20 aos 30 anos, e são benignos e nunca se transformam em formas malignas. Geralmente são nódulos arredondados que podem ir de dimensões desde 1 a 5 cm e não são dolorosos e são relativamente móveis à palpação. Estes nódulos podem acontecer numa só mama ou a 10 a 15% dos casos pode ocorrer nas duas mamas. Tal e qual como os quistes, não é necessário nenhum tratamento específico na maior parte dos casos e em casos pontuais poderão ser removidos. Vamos agora à sexta pergunta. Usar sutiã faz mal? Esta é uma das perguntas que me fazem com maior frequência no meu Instagram. Na realidade, usar sutiã não faz mal nenhum, nem mesmo sutiãs com aro.
Nós sabemos que a utilização de sutiã acaba por ser uma escolha muito pessoal. Não é obrigatório que as mulheres utilizem sutiã, da mesma maneira que não é obrigatório que não usem. É uma questão de escolha, de conforto e dos próprios problemas que a pessoa possa ter. Se tivermos um peito que seja muito volumoso, habitualmente será importante ter um bom suporte através de um sutiã adequado para evitar situações como dores lombares. No entanto, se a mulher se sentir confortável a não utilizar sutiã, não há problema nenhum, ninguém vai obrigar. Por outro lado, é também muito importante que, ao utilizarem sutiã, que este seja o sutiã adequado, porque aí sim, sutiãs no tamanho inadequado ou sutiãs que não estejam devidamente adaptados ao tecido mamário podem, esses sim, provocar algum tipo de lesão. Se a copa for demasiado pequena e tiver aro, pode muitas vezes o aro estar ali a causar uma fricção desnecessária em tecido mamário. No entanto, se o sutiã for bem escolhido e no tamanho certo, estes problemas não irão suceder. Se vocês ficaram curiosas relativamente a esta questão do sutiã e do tamanho certo, eu tenho um espaço dedicado a bra fitting no meu blog, My Fashion Insider, e também na minha página do Instagram, _Nadia Sepúlveda. E por fim, uma das perguntas que me fazem mais frequentemente, se os implantes mamários causam aumento do risco de cancro da mama. A resposta é que não. Esse é um dos maiores mitos relacionados com o uso de implantes mamários e não há qualquer evidência neste momento de que a utilização do implante mamário provoque um aumento do risco de cancro. E notem que nós já utilizamos implantes mamários há imensas décadas, por isso já temos imensos dados epidemiológicos e não se verificou essa associação. Já agora, relativamente aos implantes mamários, que são a cirurgia plástica mais frequentemente realizada no mundo, a verdade é que há também outro mito que convém desmistificar, é de que aquele que a mulher com próteses mamárias não poderá amamentar. Na realidade, a maior parte das mulheres que têm implantes mamários podem amamentar sem qualquer problema. Era tudo por hoje, espero que tenham gostado deste perguntas e respostas sobre mama e que tenha sido um momento simples para transmitir alguns conceitos novos, talvez para vocês. Se ficarem algumas dúvidas por responder, já sabem onde me encontrar. Despeço-me e queria avisar que durante a próxima semana o tema da síndrome do ovário poliquístico irá sair, mas vai sair no meu Instagram, no meu feed, numa publicação escrita, porque acho que será a melhor forma agora de retomar a minha programação aqui no Momento Médico. Espero que tenham gostado, um grande beijinho e fiquem em segurança.